Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de como nós tratamos as outras pessoas e como funciona essa dinâmica de subestimar ou de ser subestimado. Muito bem, pessoal, hoje eu quero refletir aqui com vocês. Vocês aí num espaço-tempo diferente, enquanto eu tô aqui gravando, quero tentar levantar alguns questionamentos e provocar reflexões através disso. Há bastante tempo, lá pros idos de 2008, 2009, talvez 2010, eu já estava estudando espiritualidade, dentro da Umbanda principalmente, do Espiritismo, e todos os livros que eu li nessa época eram muito técnicos. Eu estava na faculdade na época, então ou eu estava lendo alguma coisa muito técnica de psicologia, ou estava lendo algo muito técnico de espiritualidade. Até que um grande amigo, e eu já contei essa história aqui alguma vez, um grande amigo chamado Valfran, lá de Manaus, que estudava com a gente, grande Valfran, um grande amigo, me presenteou com este livro aqui, A Profecia Celestina. Tem até, carinhosamente, um depoimento dele aqui, uma dedicatória para mim, fico muito contente que tem um pouco da energia dele nesse livro. Era um livro que eu não conhecia, já era um best-seller na época, mas de fato eu não conhecia. É um livro muito simples, é um livro muito básico de espiritualidade, mas ele não vai pro lado técnico. Ele te pega no romance, ele te pega na história que vai sendo contada. E muitas vezes aprender no contexto, aprender dentro de uma história, para mim, é muito mais fácil do que aprender tecnicamente. Até por isso outros livros mais ocultistas eu desisti no meio do caminho e outros eu gostei. Depende muito de como é contada essa história para o leitor. Então, particularmente, esse é um livro que eu reli muitas vezes, li de novo, emprestei para minha esposa, ela gostou, voltei a ler, sabe? É um livro que eu li muitas e muitas vezes, meio que eu lia uma vez por ano, até um certo período eu lia todo ano, porque era gostoso de ler, me transportava para a história e falava de espiritualidade na visão do autor, que é o James Hetfield. Não confundir com o vocalista do Metallica. Mas o James Hetfield, então, traz uma história. Esse livro tem continuações, tem O Segredo de Shambhala, A 10ª Profecia, enfim, tem um outro lá, não sei exatamente as ordens, e eu não gostei muito deles. Eu li e não foi pra frente. Então eu até tinha esses livros e acabei doando, agora eu só tenho esse aqui, que eu guardo com muito amor e carinho. E aí nesse livro você tem etapas que você vai aprendendo, chamado de visões. Você tem a primeira visão, a segunda visão, e assim por diante. Você aprende uma série de coisas, passa pelo conceito de energia, fala sobre o diálogo, a troca, como funciona energeticamente uma conversa saudável. Que ora a energia está com uma pessoa e ela se posiciona, ora passa para outra pessoa, e tudo isso de uma forma, quando você está ligado, muito fluida. Então, recentemente, num outro vídeo eu falei para a gente se colocar numa posição de ouvinte, mas no livro ele traz a troca, que eu comentei também no outro vídeo, que ora tá com você a energia e é a hora de você falar e dos outros ouvirem. Então é muito interessante. Até que chega num determinado ponto da história, e eu obviamente não vou dar spoiler, mas ele chega no momento da história em que ele conhece uma criança e a mãe dessa criança. E ele percebe que o tratamento que a mãe tem com a criança é muito diferente do que normalmente um adulto lida com uma criança. E é aqui que é um ponto interessante. Ele percebe essa criança bastante desenvolvida, articulada, de certa forma madura, mas não um amadurecimento precoce ou trazendo logo a fase adulta, né, de preocupações e tal. Não, simplesmente com uma visão de mundo já relativamente madura. Uma pessoa em desenvolvimento, mas uma pessoa, um indivíduo, e não aquela ideia geral de criança, em que normalmente a gente subestima e se surpreende quando a criança demonstra alguma coisa que a gente não está esperando por ter subestimado. Formas de ensinar, formas de dialogar, quantas vezes a gente não se relaciona com uma criança como a gente se relaciona com alguns animais, e vice-versa. Falando com uma vozinha mais fina e de uma maneira mais bobinha, constrói frases mais simples para ver se ela entende, e isso não pode, porque quebra. Em vez da gente ter uma conversa natural, como a gente tem com outros adultos. E não é, ao mesmo tempo,
tratar a criança como se tivesse responsabilidades, como se entendesse da vida, do universo. Não, mas lidar com a criança como ela é, como uma pessoa. Até porque isso vai dando, inclusive, uma noção de compreensão de si, de ser realmente uma pessoa, de estar integrado com os outros, com o meio e com ela mesma. Essa fase do livro eu guardei num lugar muito quentinho do meu coração ao longo do tempo. Então lembra que a gente está falando aqui possivelmente de 2009. Infelizmente não tem a data que ele me deu, mas foi possivelmente 2008. Aliás, eu falei 2009, mas eu acho que foi 2008, alguma coisa por aí. E nessa época, apesar de estar na Umbanda, eu não estava em nenhuma ordem iniciática e nem pensava em casar, quanto mais em ter filho. Nessa época, possivelmente, inclusive, eu não queria ter filho. O tempo passa, essa informação continua guardada no meu coração e tanto primos bem mais novos que eu, quanto sobrinhos, nasceram nesse meio tempo. E quase que de forma automática, mas ao mesmo tempo sempre lembrando dessa fase, disso que eu aprendi no livro, eu fui aplicando. E eu percebia resultado, eu percebia a diferença. Eu percebia a diferença de como as pessoas tratavam essas crianças, pessoas em geral, os pais tratando diferente e outras pessoas tratando diferente. E a forma com que eu me via tratando, que não era racional, era fluida, mas eu tratava como uma pessoa. E eu acredito que foi bastante enriquecedor, tanto para mim quanto para as crianças que eu troquei nessa época. Principalmente porque eu costumo dizer que quando as crianças são menores, elas me adoram. Mas quando as crianças crescem, por algum motivo, elas encontram outras pessoas que são mais legais do que o tio Bruno. Mas independente disso, eu percebia uma conexão com essas crianças. Eu conseguia me conectar muito bem. E mesmo desde muito, muito pequenas, falando com elas como pessoas. Claro, a entonação de voz muda, ainda assim você fala um pouco mais agudo, mas não subestimando ou não tratando como uma coisa que não compreende o universo. Se a gente for olhar para um lado espiritual, essas pessoas, esses indivíduos, talvez estejam mais próximos de uma compreensão do universo e da criação do que a gente, né? Mas enfim, isso é uma reflexão para um outro dia. E aí eu fui percebendo, o tempo foi passando, novas crianças foram aparecendo na minha família e eu naturalmente, como se isso tivesse internalizado mesmo, fui tratando-as assim e sempre depois eu avaliava, né, eu me olhava, o que eu tô fazendo, como é que eu tô brincando com essa criança, como é que eu tô cuidando, tratando essa criança, eu me lembrava do livro, eu me lembrava dessa passagem e isso me dava um negócio, isso de alguma maneira eu percebia que fazia sentido, tinha alguma verdade ali. O tempo passa bastante e chegamos no ano de 2020, comecinho de 2020. Ainda o isolamento social, essas coisas não eram muito imaginadas por nós. Seria uma surpresa dentro de poucos meses. Mas nesse período, no comecinho de 2020, nasce a minha filha. E foi uma transformação muito espontânea e imediata do Bruno, filho, marido, para o Bruno, pai. E isso foi muito gostoso, sofrido e natural. E eu continuei tratando a criança, agora minha filha, como um indivíduo, como uma pessoa. Só que agora era a minha filha. Ou seja, de alguma maneira eu tinha responsabilidade direta sobre aquele ser, junto com a minha esposa. Muito mais ela do que eu, por vários e vários aspectos, mas eu também. E 2020, todo mundo sabe, foi um ano de reclusão, então eu vi muito pouco as pessoas. Eu e minha esposa, a gente de fato encarou o isolamento como algo sério. A gente não via ninguém, éramos só nós dois. Os meus atendimentos psicoterapêuticos começou a ser à distância, as gravações aqui no canal começaram a ser à distância, então a gente se comunicava com as pessoas, mas não as via. Então durante o primeiro ano, durante 2020, éramos só eu, minha esposa e a minha filha, que chegou a conhecer as avós por conta dos 2 primeiros meses do ano, mas depois não as viu mais. Então ela teve algum contato. E é muito interessante porque eu continuei agindo dessa forma, mesmo com meses de vida até completar 1 ano e daí pra frente, tratando ela como um ser humano, como uma pessoa, não esperando dela algo, não com expectativas, mas não subestimando também, simplesmente me relacionando e conversando muito com ela. Filhinha, não sei o que, tá acontecendo tal coisa e tal, olha só, olha aqui, nanana, e sem muito tabu, mesmo no primeiro ano de vida. E aí eu me percebi no final de 2020 e no decorrer de 2021, eu me percebi muitas vezes incomodado com a forma que outras pessoas lidavam com a minha filha
quando eu comecei a voltar a ver minha mãe, minha avó e parentes mais próximos. Como aquela velha forma de tratar uma criança era feito, ele era experienciado. De uma forma como se fosse um bichinho de pelúcia. Alguma coisa que não tivesse uma personalidade própria, por exemplo. Como se não fosse uma pessoa integrada. Integrada talvez não, mas uma pessoa. E tá aí algo que eu achei muito interessante. Como eu falei, esse primeiro ano de experiência como pai era eu, minha esposa e minha filha. Grande parte do primeiro ano. E mesmo com essa pouca interação, e claro, televisão, a gente via, Galinha Pintadinha, entre outras coisas. E ainda assim era possível ver um ser ali. Anterior à minha educação, a educação que a minha esposa estava dando a ela, ou mesmo que a Galinha Pintadinha estava ajudando ali no processo. Havia ali algo dela. E isso é muito interessante, porque não dá para explicar muito em palavras. Sempre vão ter os defensores de uma tábula rasa, em que vai se formando conforme vai experienciando, mas ver ali acontecendo e ver um despertar de uma individualidade, de preferências, de ser mais curiosa para umas coisas e menos para outras, preferir uma cor a outra, pautada nela, em uma preferência dela, é muito legal. Então, fora todo o amor que despertou em mim por ela, ver esse desenvolvimento, enquanto psicólogo, né, estudei teoricamente isso desde 2005, mas ver ali acontecendo e ver algo despertar os olhos é mágico, é incrível, é incrível. E difícil não acreditar numa força maior anterior, numa alma anterior, quando você tem esse tipo de coisa, numa vivência, numa vida anterior à própria vida. Mas enfim, também essa é outra reflexão que eu estou juntando aqui na mesma cesta. E conforme foi passando o tempo, eu continuei com a minha postura, que não era racional. Como eu falei, vinha de dentro. Então, eu fui tratando a minha filha como uma pessoa, com muito amor, porque é o que eu sinto por ela, amor, mas ainda assim, sempre conversando sobre tudo e de uma forma como eu converso com todo mundo. Talvez menos técnica, muitas vezes, mas tratando-a como uma pessoa. E é muito legal ver como ela se desenvolveu. E isso não necessariamente tem a ver com a forma com que eu a tratei, ou com que a minha esposa a tratou, ou a educação que a gente deu. Não necessariamente tem a ver com isso. Mas ela se tornou uma criança incrível. Hoje, com 2 anos, pelo menos enquanto esse vídeo está saindo, que pode datar um pouco o vídeo, mas nesse momento ela está com 2 anos e tanto. Está com um pouco mais de 2 anos. Ela tem um desenvolvimento muito bom, em termos médicos, inclusive. A gente vai na pediatra, ela se espanta com o desenvolvimento. Pô, mas ela já faz isso, ela já faz esse tipo, ela já entende esse tipo de comando e ela já fala desse jeito, ela já cria esse tipo de pensamento, e a gente acha isso tudo muito interessante, tenta não ficar colocando muito peso nisso, porque pode dar problema lá na frente, né? Se a gente fica sempre na expectativa de que ela vai ser acima da curva, isso pode gerar um problemão lá. Eu sempre fui a melhor em tudo, agora eu não sou mais. Isso pode dar uma merda, né? A gente não fica muito com essa expectativa, mas a gente se surpreende a cada semana com o desenvolvimento dela. E de novo, eu não tô atribuindo isso a um jeito específico que eu ou minha esposa a tratamos, mas não tem como também dissociar totalmente. De alguma maneira, o que a gente fez propiciou com que ela se desenvolvesse, trouxe um ambiente necessário para que ela se desenvolvesse desse jeito, e que tá longe de ser perfeito. Talvez se fosse num ambiente supostamente perfeito, ela podia estar já na NASA, né? Mas a gente tentou criar um ambiente mais amoroso, acolhedor, rigoroso também, mas principalmente a tratando como uma pessoa, com problemas, com defeitos e com coisas a desenvolver, e com um monte de coisa também bacana, legal e tudo mais. Antes de eu fazer a conexão com a nossa relação, o nosso cotidiano, com pessoas mais velhas, na troca com pessoas mais velhas, eu queria trazer uma coisa que me chamou muita atenção quando um amigo meu veio aqui em casa e a gente estava jantando todos juntos e estávamos bebendo em taças. Acho que nem era bebida alcoólica, mas estávamos bebendo em taça ali para fazer um charme. E a minha filha, muito curiosa, estava ali na mesa, ela conseguiu alcançar uma das taças, só que puxou a taça pela abertura. E quando ela puxou, caiu e quebrou a taça. E eu não sei exatamente dizer como que eu reagi, eu não sei descrever para vocês. Até onde eu me lembro, foi tipo, filhinha, tá vendo? Você mexe aqui, quebra, isso é de vidro, tem que tomar cuidado para não se machucar, agora vamos limpar. E se não me engano, ela própria
pediu pra pegar um pano, porque ela gosta também, quando derruba alguma coisa, pegar um paninho e ajudar a limpar. Nesse caso, como era vidro, a gente evitou esse tipo de coisa. E a gente começou a limpar ali, pegamos e pum, limpamos. Alguns dias depois, o meu amigo falou, cara, eu fiquei admirado, surpreso com a forma que vocês lidaram com a filha de vocês tendo quebrado um copo. Ah, como assim? Porque pra mim é natural, né? É como eu lidaria com qualquer outra pessoa. Puta, fica tranquilo, toma cuidado, tá? Não faz mais isso, né? Isso quebra, tá? Isso pode machucar. E agora vamos limpar. E ele falou, não, porque normalmente, sei lá, levaria uma bronca, ou agiria de uma forma mais ansiosa, ou sei lá, ele deu as características da que ele entendia que eram mais comuns, e eu fiquei com aquilo em mente, porque aquilo foi extremamente natural e eu não percebi as diferenças. E aí eu comecei a comparar. Eu já comparava no passado, lembra? As minhas relações com as crianças e com os outros e tal, e comecei a comparar. Eu falei, pô, realmente, isso aqui tá de alguma maneira internalizado, né? A forma de lidar com as crianças, em especial com a minha filha, como uma pessoa que consegue aprender sem eu me desesperar, e aqui está o grande ponto que eu quero fazer. Isso está internalizado e funciona. Minha filha, depois disso, nunca mais quebrou um copo, nunca mais pegou um copo de um jeito errado, e a gente deixou ela pegar. Copos de vidro, chegou a fazer luneta com copo de vidro, e assim, e não faz tanto tempo, tem poucos meses, tá, tem alguns meses que o copo quebrou, esse episódio do copo aconteceu. Então, é esse o ponto que eu queria linkar com vocês. Antes da gente continuar com essa reflexão maluca, eu quero convidar você a conhecer o nosso sistema de apadrinhamento, que é como a gente se mantém, que é o sistema de apoio ao conhecimento da humanidade. Conforme você apoia, dependendo do nível de apoio, você tem recompensas. Então, tem recompensas desde sugestão e votação de temas, até grupos de debate, grupos de estudo, lives exclusivas, conteúdos exclusivos, sorteio de livro e por aí vai. Tudo isso cumulativo. Para entender melhor como funciona o que a gente chama carinhosamente de apadrinhamento, dá uma olhada no link que vai estar aqui na descrição e eu te espero lá. Bom, então vamos lá. Como é que eu quero costurar isso que eu estou falando de criança com o nosso cotidiano, com pessoas da nossa idade ou com pessoas adultas? Eu queria propor a reflexão de cada um de vocês sobre quantas vezes você lida com o outro como se o outro não conseguisse lidar com a situação com maturidade, como um adulto, e a gente se desespera e tenta ensinar o outro de uma maneira invasiva, agressiva, grosseira, quase que paternal, no sentido restritor da palavra, gritando, se posicionando, seja nossos pais, seja com um subordinado, né, dentro da empresa que vocês trabalham. Enfim, como que vocês lidam com as pessoas à sua volta? Eu citei recentemente, aqui nesse vídeo mesmo, um vídeo anterior sobre ouvir os outros, né? Quase que um complemento a esse vídeo. Aqui não é só a questão de ouvir o outro, mas aqui é a questão de como você lida com o outro. Você subestima o outro e tenta falar de um jeito para colocar a tua verdade ou o teu ponto de vista como se fosse uma criança. Se nem crianças deveríamos, pelo menos foi o que eu aprendi e o que deu certo na minha experiência, deveríamos tratar desse jeito, imagina pessoas adultas, com alguma clareza, com alguma consciência um pouco mais desenvolvida. Essa é a reflexão que eu queria fazer. Quem sabe a gente não consegue lidar com o outro de uma forma mais natural, ter relações mais maduras como um todo, em vez de lidar sempre subestimando o outro, porque o outro não vai me entender, porque nunca ninguém me entende, então eu vou ser grosso, então eu vou ser desse jeito, e a gente está repetindo um padrão que a gente repete dos nossos pais, talvez, ou como a gente aprendeu, e assim por diante, certo? Essa é a reflexão que eu queria fazer, me deu na telha, me veio essa vontade de falar sobre isso, e eu quero saber o que você acha, queria que vocês testassem e colocassem aqui nos comentários a experiência de vocês. Enquanto isso, fiquem com um beijo no seu coração e até a próxima.